Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Bom, eu vim aqui gravar esse vídeo extra que eu tinha falado que eu ia gravar para falar do volume. Aí eu fiz esse desenho desse cubo. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, que eu pus a lápis porque eu vou marcar a caneta colorida agora junto com vocês. Bom, como eu falei nas aulas anteriores, o volume é tudo que cabe dentro de um objeto, lembra? Que eu tava usando esse potinho? Então, é como se fosse ele. Aí eu vou usar a caneta azul para falar da largura. Eu preciso que vocês consigam perceber que aqui, ó, eu vou ter a largura do meu cubo. Mas a largura também pode ser observada por essa aresta ou por essa traseira aqui, ó, parte de trás, ou por essa outra, tá vendo? Todas elas representam a largura, nesse caso do cubo que eu estou usando. Aí eu vou pegar a caneta verde para falar sobre o comprimento. O comprimento pode ser visualizado nessa aresta. Arestas são cada lado, ó, tá vendo? Essa aresta ou essa, que são das mesmas medidas. Essa inferior aqui da base também é o comprimento, ou essa aqui, tá vendo? Também posso dizer que é o comprimento. Vou escrever aqui. Comprimento. E eu vou ter a altura, né, pessoal? A altura eu acho que é o mais fácil. Que eu posso observar por essa aresta lá de trás, ou essa aqui da frente, ou essa outra aqui, ou essa outra aqui. Todas têm as mesmas medidas. Então, todas de azul são da mesma medida, as vermelhas também, as verdes também. Então, aqui eu tenho a altura. A altura do meu cubo. Eu falei na aula passada que eu queria trabalhar com vocês sobre transformações de medidas de volume. Eu também comentei com vocês que para fazer o volume de uma figura, ó, é igual, eu falei, ao comprimento vezes a largura vezes a altura. É por isso que vocês obtêm o volume muitas vezes escrito metros cúbicos. Da onde que é esse 3? De altura, largura e comprimento, de 3 dimensões. Que eu já falei em outros vídeos, mas eu peguei esse vídeo para revisar. 3 dimensões, a altura, largura e comprimento. Volume é tudo que cabe aqui dentro. Teve um vídeo que eu peguei o livro e eu falei que o volume pode ser uma coisa líquida, sólida ou gasosa. Né? Daí eu falei que pode ser um gás de cozinha, que só pode ser um gás combustível, pode ser líquido, pode ser água, pode ser sólido, pode ser arroz ou farinha, que eu dei exemplos para vocês. Então, o volume são 3 dimensões. Por que eu falei para vocês da tabela trigonométrica? Tabela trigonométrica, ó, errei, da tabela de transformações de medida. O problema é essa tabela aqui. Os alunos confundem essa tabela com essa que eu fiz uma outra aula com vocês. Nessa tabela eu estava transformando o metro em decímetros e centímetros, mas aqui era para falar sobre área. Então não tem aquele expoente sobre as letras, vocês estão vendo? Quando eu falo de metro cúbico, decímetro cúbico e volume e centímetro cúbico, vocês vão lembrar de volume, 3 dimensões. Vocês vão lembrar da largura, do comprimento e da altura, por isso que tem 3. Por que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos? Que eu falei em uma determinada aula para vocês. Por quê, professora? Por causa disso daqui, ó. Então, vamos maquinar aqui. Faz de conta, que eu quero que apareça tudo aqui. Faz de conta que aqui vale 1 metro, tá? Faz de conta, eu vou colocar esse 1 metro aqui em cima. Por quê?
porque eu quero usar esse espaço aqui embaixo. Se ele vale 1 metro, usando a fita métrica que eu já usei em outros vídeos, eu disse para vocês que 1 decímetro tem 10 centímetros. Por isso que 1 metro vai ter 10, 20, 2 decímetros. 30, 3 decímetros. Por isso que, então, quando eu for usar aqui, deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Quando eu for pegar esse 1 metro, eu posso dividir ele em 10 partes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, eu tenho aqui 10 decímetros. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer certo. Eu tô indo meio no olho. Vai dar 10 certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 decímetros. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, esse ficou com 1 a mais, né? Faz de conta que tá certo. 10. Que agora que eu já errei com a caneta, não posso apagar, né? Se eu fizer 10 vezes 10, aí na calculadora, dá 100. Se eu pegar esse 100 e multiplicar por 10, eu vou ter 1000. É por isso que 1 metro equivale a 1000 decímetros cúbicos. Porque cabe muito aqui dentro. Eu poderia quadricular esse cubo. Vou pegar um lápis. Como eu fiz naqueles exercícios de área com vocês, ó. Caberia muita coisa aqui dentro. Eu poderia fazer assim, ó. Assim. Tá vendo? E ir quadriculando. Teria 1000 cubinhos aqui dentro, ó. Se a gente fosse contar. Se a gente fosse contar um por um, vixe Maria, a gente ia ficar aqui o dia inteiro contando. Vendo? É muito comum observar esses desenhos nos livros, na internet. Você encontra para ter essa explicação. Então, 1 metro... Deixa eu fazer com caneta para que vocês possam enxergar bem. Então, a gente sabe que 1 metro é igual a 10 decímetros, mas 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Essa unidade de medida eu uso bastante para a área. Essa outra aqui eu uso para volume. Tá vendo? Porque é tudo que cabe de baixo até chegar em cima, preenchendo uniformemente toda a minha caixa. Então, eu posso vir aqui fazendo, usando essa tabela. Aí, é muito comum você enxergar, perceber lá na internet, eles colocam uma seta assim, que para transformar de metros cúbicos, você multiplica por 1000. E a mesma coisa para transformar de decímetros para centímetros, você multiplica de novo por 1000. Então, se eu fosse fazer 1000 decímetros cúbicos em centímetros, eu tinha que fazer 1000 vezes 1000, que ia dar 1 milhão. Aí começa a ficar um número muito grande e a gente não trabalha muito com esses valores. A gente trabalha bastante com metros cúbicos e decímetros cúbicos. Aí, a partir daí, começa a ficar muito pequeno e não compensa. Não convém trabalhar. E se você quiser fazer o contrário, se quiser voltar, aí você vai fazer o contrário. Se para vir para a direita eu multiplico, para a esquerda eu divido. Então, se eu quisesse transformar o centímetro cúbico em decímetro, eu ia fazer a divisão por 1000. E se eu quisesse transformar de decímetro para metros cúbicos, eu ia dividir por 1000. Esses são os valores mais usados. Então, vou colocar mais um exemplo aqui. E se eu tivesse, então, o valor
0,8 metros cúbicos. O que eu tenho que fazer? Vou multiplicar por 1000, então, se eu quero transformar ele para cá. Então eu vou fazer vezes 1000. Pega a sua calculadora e multiplica para você ver quanto que dá. Vai dar 800. 800 decímetros cúbicos. Tá vendo? Então não é muito difícil. Mas essa professora quer que eu decore muita coisa. Não, a princípio eu quero que você entenda. Se você entendeu e você consegue ir fazendo isso todas as vezes que você precisar, uma hora você vai decorar sim, tá bom? É trabalhoso, mas a gente vai fazer isso todos os anos para que realmente um dia você decore, fique gravado na sua cabeça. Tá bom? Mas esse vídeo foi só um vídeo extra, tira dúvidas. Espero que vocês tenham aproveitado. Já ficou muito longo, né? Então vamos encerrar por aqui.